Tema de hoje: olhos bons, vida abençoada. Quem tem olhos bons tem uma vida abençoada. Se você ler a Bíblia, se você olhar a Bíblia, você e eu havemos de encontrar vários textos que nos mostram pessoas que tiveram olhos maus e por fim acabaram se dando mal, e pessoas que têm olhos bons e, claro, acabam tendo uma vida boa, saudável. Eu não estou dizendo aqui que ser cristão é sinônimo de ser rico, famoso, de ter tudo do bom e do melhor. Não é esta a proposta do Evangelho. Estas coisas que eu citei são consequências de uma vida abençoada. E para se ter uma vida abençoada, nós precisamos deixar Deus, Cristo Jesus, curar os nossos olhos. É por isso que quando nós somos batizados, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Nesse novo nascimento, nós temos um novo corpo, novos olhos, nova mente, novos ouvidos, uma nova boca, uma nova forma de falar, um novo coração. E conforme nós vamos passando o tempo, nós vamos aproximando de Deus, e nessa aproximação para com o nosso Deus, nós vamos aprendendo a ter olhos bons. E com os olhos bons, a gente começa a enxergar o lado bom da vida das pessoas, o lado bom da vida nesta terra, as coisas boas que Deus fez para que nós pudéssemos usufruir delas. Ou seja, olhos bons é sinônimo de vida abençoada. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, acompanhe aqui no telão. Jesus estava ensinando pessoas, e ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a luz do corpo, a luminosidade do corpo. Tudo o que você vive, ou 90% do que você e eu vivemos, nós sentimos através dos nossos olhos. Os nossos olhos trazem informação para a nossa mente. E quando nós temos olhos bons, Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é o que traz informação, é o que traz claridade, luz para as nossas vidas. Aí Jesus diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí me veio essa pergunta: o que é ter olhos bons? O ditado popular aí, você e eu conhecemos, diz que os olhos, eles são a janela da alma. E essa questão relacionada à nossa visão, principalmente quando nós nascemos de novo e temos uma visão espiritual, nossa, eu vou começar a enxergar espiritualmente. Não é isso que eu estou dizendo. A gente enxerga, às vezes Deus revela, mostra, através de vidas, através de acontecimentos, aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Agora, nesse contexto desse texto que eu citei, Jesus, Ele estava alertando as pessoas. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é um sermão chamado Sermão do Monte, onde Jesus, ele reuniu centenas de milhares de pessoas e ele começou a ensinar o Evangelho, aquilo que realmente Deus gostaria e quer que a gente viva. E nesses ensinamentos,
é óbvio, como nós vimos aqui quinta-feira passada, que haviam pessoas que estavam ali para julgar Jesus, para questionar a palavra dele naquele momento. Haviam pessoas ali assim. Obrigado. E nestes questionamentos que eles viviam, tentando fazer para com Jesus, eles estavam querendo defender o seu ganha-pão, porque a religiosidade deles, a sua religião na época, rendia benefícios para eles. Então eles queriam ir contra o que Jesus estava falando, porque Jesus estava trazendo liberdade. Jesus estava trazendo um novo tempo através do Evangelho. E por isso, Jesus está ali ensinando sobre jejum, sobre oração, sobre perdão, sobre ir para o céu, sobre não acumular tesouros nesta terra e sim lá nos céus. Nesse capítulo 6, Jesus está tratando, e quando chega nesse versículo dizendo o seguinte: olha, os olhos são a candeia do corpo, os olhos é aquilo que ilumina o teu corpo. No decorrer disso, Jesus está dizendo o seguinte: quando você tem olhos bons, você busca primeiro as coisas boas, o reino de Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu vou virar crente, então eu não vou poder mais isso. Não, não é isso que eu estou te falando. O que Jesus está querendo mostrar para esses caras que estavam contra ele, e também para o povo, é o seguinte: quando você tem olhos bons, você procura olhar as coisas boas da vida, você procura olhar o reino de Deus. Como é que é o reino de Deus que foi descrito pelo próprio Jesus? Logo, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos lá, nesse reino, que é um reino de glória, é um reino de luz, é um reino de paz, é um reino de amor. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidade, não haverá mais morte. É um momento eterno entre Deus e os seus filhos. É isso que nós vamos viver. Só que essa vida já começa aqui nessa terra. Como assim? No dia que eu nasci de novo, no dia que eu me batizei, recebi Jesus, a minha vida, eu tive novos olhos, eu tive novos ouvidos. Então tem certas coisas que hoje eu ouço, que eu não dou mais bola como eu dava antigamente. Tem certas coisas que eu vejo hoje, que eu não vejo mais com os mesmos olhos, eu procuro até não ver. Tem coisas que eu falo hoje, que eu procurei mudar o meu vocabulário, o meu jeito de falar. Por quê? Porque agora eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Os meus olhos hoje são bons, e por os meus olhos serem bons, a minha vida vai ser abençoada. Jesus está falando sobre isso. Logo a gente conclui, por esse texto, que quem tem olhos maus, infelizmente tem um corpo cheio de trevas. E é por isso que a gente vê a humanidade hoje sofrendo. E por quê? Um outro texto bíblico, acompanhe aqui 1 João capítulo 2, versículo 15. João escreveu assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Pausa, eu não estou aqui falando para você que você não pode ter uma boa casa, um bom carro, usar uma boa roupa. Eu não estou falando nada disso. O que o escritor aqui está querendo nos mostrar, o que Jesus quis nos mostrar é o seguinte: não ame essas coisas. Você pode ter, você pode usufruir, mas não põe o teu coração nisso. Não olhe para isso e fale assim como muitos que são ricos, eles olham para as suas riquezas e falam assim: ainda bem que eu sou rico, porque já pensou se eu não fosse rico, o que seria da minha vida? Irmão, qualquer riqueza nesta terra não se compara à presença de Deus na vida humana. Ricos são aqueles que têm olhos para Deus, para ver a presença de Deus. Então o escritor João está dizendo: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse novo nascimento leva a gente a viver uma vida para olhar o reino de Deus, para viver diferente do que nós vivemos. Versículo 16, ele disse assim: pois tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai,
mas do mundo. Veja que interessante. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, a ostentação dos bens. Poxa, então esse papo que você ouve nas igrejas por aí, você quer mostrar que você tem Deus, você tem que ter um carro zero, você tem que ser rico, você tem que morar no Alphaville, numa mansão, você tem que mostrar que Deus é contigo. Isso é papo furado, porque isso não provém do Pai. E repito, não estou dizendo que você não pode ter. O que você não pode é colocar o teu coração nisso. Por último, no versículo 17, ele escreve assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é interessante que você começa a vasculhar e buscar. Por exemplo, eu busquei o significado mais profundo da palavra cobiça, e tem N sinônimos sobre essa palavra. Por exemplo, cobiça é um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. É um desejo imoderado de bens, de riquezas ou de honras. É uma ambição, é uma avidez, é uma concupiscência. Segundo o dicionário, o que é cobiça? Existe o desejo legítimo e a cobiça. O desejo legítimo refere-se às nossas necessidades. É legítimo você trabalhar e se esforçar para você comprar um carro melhor, ter uma casa melhor, ter uma roupa melhor, comer uma comida mais gostosa. Isso é legítimo, a gente trabalha para isso. Agora, a cobiça leva a pessoa a olhar isso com olhos maus, e aí através da cobiça vem a inveja, a mentira, e isso vai trazendo para a vida humana esse afastamento de Deus. Porque eu quero deixar isso claro hoje aqui para você entender, baseado nesse texto. Meu irmão, Deus quer que a gente viva uma vida abençoada. Isso é propósito de Deus, isso é bíblico. Deus quer que você tenha uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, saúde. Deus quer que você tenha paz. É o desejo de Deus. Só que o mundo que nós vivemos hoje, ele é diferente do desejo de Deus. É difícil para os crentes de hoje, para os cristãos de hoje, ou para os necessitados de hoje, entender uma palavra dessa. Por quê? Porque todo mundo quer. E quer. Eu vou para a igreja por quê? Porque eu quero, porque eu desejo ter uma casa melhor, ter um carro melhor. Eu ouvi na televisão que lá na igreja tal, quando você faz um voto, quando você dá o seu tudo, Deus abençoa, Deus enriquece. Irmão, isso é um caso em mil, quando Deus quer, segundo a necessidade. A regra é você e eu vivermos uma vida simples, nos contentarmos com aquilo que nós temos. Pastor, quer dizer que eu tenho um carro velho, eu tenho que me contentar? Não é isso que eu estou dizendo, meu irmão. Por isso que eu quero deixar algumas coisas claras aqui hoje. A cobiça leva você até a ter inveja, como eu disse, de outras pessoas, daquilo que os outros têm. E essa relação, essa fronteira entre o que a gente realmente precisa e o que a gente realmente cobiça, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu disse, a Bíblia ela está repleta de textos que nos ensinam a tomar cuidado com a cobiça que vem através dos olhos. Se você tiver olhos bons, você não vai cobiçar o que os outros têm, você vai simplesmente desejar algumas coisas baseado no teu trabalho, baseado no que você tem feito, baseado na fé que você tem em Deus, e Deus com certeza vai te abençoar. A gente precisa até de sabedoria divina para encontrar uma resposta nessa fronteira entre o que realmente eu preciso, o que realmente eu estou querendo e não posso. Tem um dos mandamentos, para quem conhece Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 17,
O último mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A cobiça leva a pessoa a desejar a coisa dos outros. Então, nessa época do ano que a gente está vivendo, hoje, agora, esse final de semana, que é o chamado final de semana, festa da carne, o carnaval chegou, o carnaval chegou. E carnaval, a própria palavra, é festa da carne. É um momento onde as pessoas vão para tentar de alguma forma extravasar tudo aquilo que ela deseja, cobiça. Então, por exemplo, os caras querem ir na avenida para quê? Para ver as mulheres peladas. As mulheres, por que elas querem ficar peladas? Para se mostrar para os homens, para ganhar dinheiro, para arrebanhar fama. O carnaval é isso. O carnaval na parte superior. Na parte inferior é um momento de imoralidade sexual, drogas. É um momento de que as pessoas bebem até cair. Se encontra de manhã cedo nas avenidas gente bêbada, o cachorro lambendo a boca lá e o peão lá caído. Por quê? Porque ele quer extravasar. Cobiça dos olhos. Agora chegou essa festa. Irmãos, eu não tenho tempo para ficar falando muito sobre isso, mas só um adendo a essa ministração. Conversava com uma irmã aqui da nossa igreja, que já pertenceu ao carnaval. Só para você ter uma ideia em relação a olhos. E aí o papo veio assim, até de uma forma indireta, não paramos para conversar com isso. E ela contava que com 16 anos de idade, os seus pais se separaram, e a sua mãe achou, tipo assim, vou liberá-la para que ela possa participar do carnaval, já que ela gosta e tal. E ela começou aí no primeiro ano, a mãe pagou a fantasia, foi entre 500 e 600 reais. Ela foi no segundo ano, a mãe pagou a fantasia de novo. No terceiro ano, a mãe falou: olha, não vai esse ano, não quero saber que você vai ficar em casa, eu não tenho dinheiro para pagar e não quero que você saia daqui, você vai ficar em casa. Ela me falou, pastor, esse negócio envolve tanto a gente, que eu fiquei com tanta raiva, que eu fiquei na frente da televisão e assisti o desfile inteiro, da hora que começou, a hora que terminou, em pé, diante da televisão e chorando. Você está brincando? Foi basicamente isso que eu fiz. No outro ano, sabe o que eu fiz, pastor? Minha mãe não ia pagar. Eu fui trabalhar de graça na escola de samba, fazendo fantasia para os outros, para ganhar a minha. Aí ela falou, quando a gente ia entrar na avenida, era um negócio assim, uma áurea, assim por exemplo, eles davam um líquido num copinho para todo mundo, homens, mulheres, velhos, novos, crianças, adolescentes, todo mundo tomava alguma coisa antes. E quando tomava isso, acendia aquele desejo, que antes de entrar na avenida, as pessoas caíam no chão, as pessoas choravam, gritavam, e entrava para fazer o melhor que podia. Chegava a doer pé, doer perna, doer o corpo, mas a gente sambava, e eu sambava, e sambava, e sambava, e sambava, e sambava. Ela falou, pastor, aquilo se tornou uma prisão para a minha vida. Graças a Deus, Jesus me libertou, porque eu era escrava daquilo. Eu era cega, eu enxergava aquilo como a melhor coisa da minha vida. E uma determinada vez nós fomos sambar, a escola de samba que eu pertencia foi para o interior, numa cidade do interior, e estavam desfilando lá numa rua próximo ao matagal. Diz que do meio do matagal surgiu um camarada e puxou ela pelo braço, querendo levar para o mato e estuprá-la. Ela falou, Deus me deu tantos livramentos, e esse foi um deles. Um rapaz lá do grupo viu, foi para cima dele e puxou eu de volta. Olha que perigo que eu passei, pastor. Eu era cega, mas eu agradeço a Deus porque Jesus transformou a minha vida.
e me tirou daquele lamaçal de pecados. Tem uma outra irmã aqui da igreja, estava comentando um dia desses com a minha esposa, que ela sentou do lado do ônibus, no ônibus ao lado de uma mulher, e essa mulher do nada começa a conversar com ela, e fala: olha, eu estou muito feliz, nossa, você não imagina a minha felicidade. Ela falou: por quê? Deu corda, né? Por quê? Nossa, eu estou muito feliz, porque eu agora vou fazer parte lá da minha religião, eu vou fazer uma parte mais integrante. É mesmo, inclusive eu fui comprar um vestido, e o vestido branco, que era R$1.200, né? Mas aí eu pesquisei pela internet, achei por 300 e pouco, quase R$400. Nossa, que maravilha, comprei. Para entrar lá, você tem que ter os lençóis que a gente usa, só pode ser lençóis novos, não aceita usado. E eu estou muito feliz porque eu consegui comprar. Agora eu vou vestir esse vestido, agora eu vou usar os patuá, agora eu vou, aquela euforia. E essa irmã chegou e falou assim: puxa vida, né? E às vezes o crente para ir na igreja no domingo, você precisa pedir pelo amor de Deus para ele ir, quando ele chega ele fica lá, né? Glória a Jesus, aleluia. Mas que os crentes não despertam. As pessoas lá do mundo têm olhos para a carne, para o que se mostra nessa carne. Tudo que está vivendo neste mundo hoje, as pessoas estão com os olhos direcionados para isso. Hoje, nessa festa, essa festa entre aspas, que nós estamos vendo, o irmão aqui, o Paulinho, ele está trabalhando na prefeitura, e ele estava dizendo para mim ontem, ele falou: pastor, ele dirige para esses caras que são diretores regionais aí e tal. Ele falou: eu tive que acompanhar na manhã de sexta para sábado. Ele falou: pastor, eu fiquei do lado de fora olhando. Você precisa ver como é deprimente ver como os jovens saem de lá, como é deprimente ver. Os jovens saem de lá, parece zumbi, saem de lá cheirando mal. Olha, se os pais vissem os filhos, como eles saem daquele lugar, eles não deixavam os filhos irem. Veja, o que eu estou querendo te mostrar com isso, meu irmão, minha irmã? Jesus disse que se os seus olhos forem bons, o teu corpo será um corpo de luz, será um corpo iluminado. O problema é que hoje a gente vive nessa fronteira de tentação. Eu particularmente, eu até disse para essa irmã, o que ela me falou, me chamou a atenção, porque a minha vida inteira eu nunca tive vontade de ver carnaval, de acompanhar na televisão, nunca. Eu vejo às vezes na informação do jornalismo, escola de samba tal ganhou, para mim não quer dizer nada, né? Eu nunca fui de acompanhar, mesmo quando era jovem, nunca fui de acompanhar, nunca fui em carnaval, nunca. Mas eu vejo que tem pessoas que aquilo ali é a vida delas. Elas olham para aquilo ali como se aquilo ali fosse a vida delas. Elas lutam por aquilo, elas se esforçam, trabalham, investem dinheiro, tempo, vida naquilo. E é isso que me chama a atenção. Porque é interessante, se você ver na avenida hoje, está chovendo. A madrugada inteira quase que choveu, mas a madrugada inteira tem escola de samba se desfilando, e os caras dançando e pulando e fazendo o diabo lá, mas os caras estavam lá, na chuva. Aí você olha para os crentes de hoje, quando começa a chover, fala: hoje eu não vou não, porque está chovendo, né? Está chovendo aí, está chovendo, então hoje eu não vou porque está chovendo, né? Não, hoje eu não vou porque está frio, né? Por isso que Jesus, acho que certa vez disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Que os filhos da luz, está tudo bem, fala: opa, está tudo bem. Irmão, agora é a hora da gente estar junto, como a gente fez aqui hoje. Adoramos a Deus, oramos pelos enfermos, ofertamos, vimos uma pessoa sendo batizada. Isso deveria nos
levantar a dizer o seguinte: vamos ganhar pessoas para Cristo. Essas pessoas precisam ser arrancadas dessa escuridão, dessa treva. Hoje os meus olhos contemplam Deus, hoje os meus olhos procuram ver as coisas boas da vida, e eu quero que a minha família, eu quero que os meus amigos, eu quero que os meus vizinhos possam ter essa mesma visão de conhecer um Deus vivo, poderoso, como eu conheci. Esse irmão que batizou hoje aqui, ele estava contando para o pastor Paulo, para a gente, que a família inteira, me permita eu falar essa expressão, é católica, é de uma outra religião, a família inteira. E foi muito difícil para ele entender e quebrar isso na vida. E nós dissemos para ele: irmão, você está numa luta agora e a gente está junto, vamos orar junto. Porque Deus tem que pelo menos ganhar um na família, para que esse um seja luz, e através dessa luz os outros enxerguem e venham para Jesus. Tem muita gente que só consegue enxergar, tem olhos ruins, só consegue enxergar o lado ruim da vida, como eu disse, das pessoas. E nós temos muita gente no século 21 hoje, muita gente crítica, olhos críticos, olhos que julgam. Irmãos, a gente tem que pedir a Deus, em nome de Jesus, a gente tem que pedir a Deus. Porque quando você olha para os outros, geralmente nós temos o hábito de olhar os defeitos. A gente olha para as pessoas, os nossos olhos tinham que ser bons. Bons como? De enxergar, por mais defeito que tenha, como o Alex aqui, corintiano, veio até com a camisa hoje, por mais defeito que, brincadeira, por mais defeito que tenha, a gente tem que olhar o lado bom da vida das pessoas, que as pessoas têm uma coisa boa, exceto os bandidos aí, esses caras que estão aí, a maioria das pessoas tem um lado bom. A gente precisa começar a enxergar isso, porque se a gente começar a enxergar só os defeitos, irmãos, nós vamos ficar aqui olhando um para o outro e olhando inclusive os defeitos um do outro, porque todo mundo tem defeito, inclusive eu. Se você olhar para mim e procurar os defeitos, você vai achar os meus defeitos. Agora, quando eu tenho olhos bons, eu começo a olhar o lado bom das pessoas, o lado bom da vida. E qual é o lado bom da vida? O lado bom da vida é que, apesar de todas as lutas, dificuldades que nós passamos, Jesus está conosco todo dia, toda hora. Esse é o lado bom da vida, que apesar das dificuldades, apesar das lutas, nós conseguimos enxergar Jesus no meio de toda a situação. Meu irmão, por pior que seja a tua situação, por pior que seja o teu momento, por pior que seja a tua dificuldade, enfermidade, procure enxergar Jesus, porque Ele está aí com você, Ele não te abandonou, aleluia. Ele está conosco todo o tempo. Inclusive Jesus tentou, entenda essa expressão, tentou tratar isso na vida de outros homens da época. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, livro de João capítulo 3, vamos ler juntos aqui. Glória a Deus. Deus é bom. João capítulo 3, eu não sei contar a vocês, mas eu estou começando a sentir calor aqui, viu? Ô Emerson, dá uma força aqui, meu jovem. E deixa tudo para cima, tá? Com a licença dos irmãos, o vento vai vir aqui, tá? Eu vou deixar aqui 23 graus, para ninguém ficar reclamando. Está muito frio e tal, tá bom? A não ser que vocês queiram ouvir o resto da mensagem em pé. Aí se vocês quiserem ficar em pé, vai dar um pouco mais de calor e tal, né? Ou pode ser sentado mesmo, tudo bem? Tá bom então. João capítulo 3. Viu? Um pouquinho mais para cima, isso. João capítulo 3, versículo 14. É um texto muito conhecido, tal. Vou citá-lo aqui para a gente sugar algumas informações importantes. João 3,14. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, e por que Moisés levantou a serpente no deserto? Pausa aí. A maioria das ceias aqui nós explicamos isso. O povo pecou, o povo se
contra Deus. Os olhos dele, olha que coisa, irmãos, os olhos do povo que saiu do Egito, eles só enxergavam as situações ruins. Que situações que é essa? Faltou água, faltou carne, faltou lugar para a gente ficar. Ô Moisés, você pode resolver isso? Olha os olhos deles, olhos maus, tão maus que a situação aperta, e eles começam a olhar para Moisés, em vez de olhar para Deus, eles olham para Moisés e criticam Moisés, e querem inclusive num determinado momento apedrejar Moisés. Os olhos deles deveriam estar voltados para onde? Meu irmão, minha irmã, nós não temos esse privilégio hoje. Hoje a gente crê pela fé, mas os caras tinham uma nuvem que se manifestava toda a noite, a madrugada inteira. Era só eles olhar para a nuvem e falar assim: Deus está aqui. Durante o dia, aliás, de noite, um clarão de fogo, algo assim maravilhoso. Era olhar de noite e falar assim: Deus está aqui comigo. Então Deus protegia eles durante o dia com aquela nuvem de glória maravilhosa, do sol, do calor. De noite, no deserto muito frio, aquela coluna de fogo, além de trazer luminosidade, aquecia o povo. Quer dizer, era só olhar e ver: Deus está com a gente. Não, mas eles olhavam para os problemas. Olhos maus são assim, eles só olham para os problemas, só para as dificuldades, e ficam reclamando. Voltando aqui, por conta disso, morreram muitos. Moisés teve que fazer, a mando de Deus, uma serpente de bronze, colocar numa haste, levantá-la num lugar bem alto, e todos que eram picados por cobra, mesmo picados por cobra, não morreriam mais envenenados. Aí, nessa comparação que João faz, ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Ele explica, versículo 15: para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Tem alguém que crê em Jesus aqui nessa manhã? Amém. 16. Por que Deus fez isso? Ele explica: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois não enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 19, Jesus fala assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. E por que eles fizeram isso? Porque as suas obras eram más. Versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Versículo 21 e último desses que queiram ler, diz assim: mas quem pratica a verdade, e se você quiser aprender mais sobre a verdade, ouça a mensagem de quinta-feira que já está disponível. Quem pratica a verdade vem para a luz. Para quê? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Gente, existe uma diferença muito grande de filhos da luz e filhos das trevas. Se bem, como eu disse no outro texto, Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas tirando isso, existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque os filhos da luz, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos dele é bom. Tudo que ele vê, ele procura o lado bom. Pô, mas o cara me deu um golpe, eu procuro ver o lado bom. Pô, mas a pessoa falou mal de mim, eu procuro ver o lado bom. Que lado bom é esse? Eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas falam assim: mas será que macumba pega em crente? Pega no tonto que acredita.
Porque Jesus, Deus, aliás, através de Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, olha, todos que te abençoarem, eu vou abençoar. Todos que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Deus falou isso através da sua palavra com Moisés. Ou seja, o que ele quis dizer? Não se preocupa não. Tem gente falando mal de você, tem gente criticando você, tem gente perseguindo você. Não se preocupa, deixa comigo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo e poderoso. Por mais que falem, por mais que façam macumba, falem, irmão, você está servindo a Deus de todo o teu coração, teus olhos são bons, nada disso vai chegar, praga nenhuma vai chegar na tua tenda, porque Deus está te guardando. Basicamente é isso que Jesus quis dizer. Por quê? Porque quem pratica obras más, partindo de um princípio que alguém usa uma religião para fazer mal para os outros, e é por isso que eu não gosto dos crentes macumbeiros que tem aí, né? Que fica lá, você vai ver, Deus vai pesar a mão, miserável, você vai sofrer, você vai ver, você falou mal de mim, você vai ver. E se você olhar para a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus fala assim: escuta, ore por aquele que te persegue, abençoe, inclusive dá até de comer se for o caso para quem te persegue. Por quê? Para que as obras que Deus quer realizar em nós e através de nós, a luz vai trazer à tona, e as pessoas vão ver quem está certo, quem está errado, quem faz o bem, quem faz o mal. Religião, a própria palavra diz, é religar, é levar o homem a Deus, religar o homem a Deus, e só Jesus pode fazer isso. E se Jesus é o nosso modelo de vida, Ele chamou a gente para abençoar. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, minha irmã, eu não gosto muito disso, mas hoje vamos aproveitar que o clima está propício. Diga para ele assim, o que a gente sempre fala aqui, né? Você foi chamado para ser uma bênção. Meu irmão, quando você tem olhos bons, escuta o que eu estou te falando aqui. Quando você tem olhos bons, você começa a enxergar como Deus, com os olhos de Deus. Porque quando Deus, Jesus, eu não tenho o texto aqui, mas eu me lembro dele, numa clássica parábola, Jesus mostrou o tamanho do amor de Deus por nós. Porque quando Jesus olhou para mim, Jesus podia ter falado assim, bom, não vou falar de mim não, vou falar do ladrão da cruz, tá? Porque talvez eu seja mais pecador que ele, né? O ladrão da cruz lá, ele olha para Jesus e fala assim: tem misericórdia, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, né? Tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus podia ter falado para ele ali, ó, sofrendo, quase morrendo? Ô meu, você a vida inteira errou, né, cara? É um tremendo pecador, né, cara? Você roubou, matou, cara, vai para os quintos do inferno e deixa eu em paz. Podia ter falado isso ou não podia? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, quando Jesus olhou para mim e olhou para você, Jesus não viu os nossos defeitos, porque se ele olhasse os nossos defeitos, aí de nós. Aliás, esse é um pensamento meu, é uma expressão minha, tá? Da minha autonomia, como diriam os caras por aí. Se Deus pensasse como nós, a gente estava lascado. Ainda bem que Deus não pensa como nós. Porque Deus, quando olha para nós, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar da nossa chatice, cabeça dura, Deus ainda tem misericórdia. Deus vai amando. Chega no final da noite, acho que, claro que isso não acontece, tá? É algo que eu vou falar. Acho que Deus pensa no final da noite assim: amanhã esse cara não passa, vou mandar um raio na cabeça dele. Mas aí de manhã a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Aí Deus fala assim: vou dar mais uma oportunidade para esse camarada, para essa mulher aí. E vai dia após dia o amor de Deus sempre nos dando oportunidade. Deus olhando para a gente, querendo salvar. Deus sabe o potencial que eu tenho, Deus sabe o potencial que você tem. Quando Deus olhou para Gideão, ele disse assim: eu não, Senhor, eu
eu sou um cara assim, eu não, a minha família, coitada, é menorzinha aqui. Senhor, eu estou aqui, ó, tentando malhar o trigo aqui escondido, porque os caras estão pegando tudo e tal. Deus fala para ele assim: calma, meu filho, eu estou contigo. Vai nessa tua força, vai lá ajudar e libertar o povo. Senhor, é você, porque Deus olha o lado bom da nossa vida. Deus, quando olhou para Davi, quando Samuel chegou lá para ungir um dos filhos de Jessé, o texto diz, veio aquela fila de 7, e o mais velho era fofão, bonitão, fortão, altão. E quando Samuel viu, Samuel pensou: é esse. Que Samuel olhou e falou: olha o porte do cara, ele é meio parecido até com Saul, que Saul era alto, forte. Olha o porte do cara, é esse. Deus fala no coração dele o seguinte: não é esse. 1 Samuel 16:7: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus olhou, começa a terminar aqui, quando Deus olhou para Davi, apesar de todos os defeitos dele, baixinho e tal, Deus viu naquele rapaz um cara que servia a ele de todo o coração, um cara que, quando ele estava com o gado lá, com as ovelhas do seu pai, ele não ficava lá embaixo da árvore: ó vida, ó dor, meus irmãos lá, tudo indo para o exército, e eu aqui sofrendo, tendo que cuidar de ovelha, esse treco fedido, desobediente. Não, o texto diz, Davi estava lá debaixo de uma árvore, olhando as ovelhas, e olhando, tendo aquela visão, ele olha e escreve assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha aqueles riozinhos, que água tranquila, as ovelhinhas vão lá, bebem. A tua vara, eu tenho uma igual aqui, Senhor, o teu cajado me consola, porque quando o animal vem para pegar a ovelha, eu pego essa vara e meto na cabeça dele, jogo, atiro e ele vai embora. Protejo a ovelha. Quando a ovelha que é míope cai num buraco, cai numa cilada, ele vai lá com o cajado e puxa. Aí ele fala assim, dentro dessa ideia que ele tem de pastoreio, ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O teu cajado, a tua vara me consolam. Só quem tem olhos bons enxerga isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, por pior que seja o teu trabalho hoje, ainda é um trabalho, você está trabalhando. Olhe com olhos bons. Olhar com olhos bons. Eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou para um emprego melhor, em nome de Jesus. Mas por hoje, glória a Deus que eu estou trabalhando, glória a Deus que eu estou dormindo, tenho uma casa para morar, tenho comida para comer, glória a Deus. Olhe com olhos bons a tua própria vida. Essa questão, meus irmãos, eu não tenho mais tempo aqui, mas essa questão de ter olhos bons, de enxergar as coisas boas que a vida nos proporciona e já nos proporcionou. Meu irmão, um exercício simples, 1 minuto aí, se você parar agora para pensar, quem era você antes de Jesus? Já parou para pensar? Quem era você antes de Jesus? Como essa irmã que falou, eu era uma condenada a viver escrava do pecado, e escrava de uma escola de samba que não leva a nada, todo mundo ganha dinheiro, menos eu. Eu era cega, mas um dia a luz de Jesus resplandeceu e desvendou os meus olhos, e aí eu enxerguei a glória de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus me envolveu, me abraçou, e eu saí dali resgatada, e hoje eu estou num lugar de glória na presença do Senhor. Se a gente não tiver olhos para isso, irmãos, a gente vai ficar aí como muitos estão. Passe a partir de hoje a enxergar as coisas boas da vida, as coisas boas que tem na tua família. Eu sei que as pessoas olham para os seus familiares e falam assim: ei, minha família, meu Deus. Irmão, ora por eles. Você
conheceu o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Éfeso, Efésios 1:18, ele escreveu assim: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. O que Paulo diz aqui? Esse texto eu posso usar para muitos que estão por aí perdidos, desviados, ou para gente que está assim, fraco, pensando, será que vale a pena servir a Deus? Porque, irmão, se Deus não te der riqueza, não te abençoar com casa, com carro, se você está passando luta, ainda assim, se você tiver olhos bons, você vai enxergar o seguinte: eu era um sério candidato para passar a eternidade longe de Deus, condenado, mas Deus teve misericórdia de mim e enviou Jesus, e Ele deu a sua vida por mim na cruz do Calvário e perdoou todos os meus pecados. Por causa disso, eu vou morar no céu na presença de Deus a eternidade. Só isso já devia levar os cristãos a viver a vida assim, ó. Estou com dificuldade, mas eu estou lutando. Estou passando problemas, mas eu estou lutando, estou na presença de Deus. Está tudo bem, estou com dinheiro, mas eu estou na presença de Deus, porque eu sei que tudo é dele, tudo vem dele, Ele é o Deus da minha vida. Olhos bons possibilitam uma visão da vida. Olhos maus embaçam a visão. E voltando para o texto que eu citei há pouco, se os fariseus tivessem olhos bons, eles teriam enxergado esse sentido lá naquela época. Eles podiam ter visto Jesus, ter recebido Jesus. Não, eles foram contra Jesus. Eles tramaram matar Jesus. O que a Escritura, é óbvio que a Escritura tinha que ser cumprida, mas aqueles homens, se eles tivessem olhos bons, e foi isso que Jesus quis tratar na vida deles, eles enxergariam coisas boas. Olhos bons enxergam coisas boas. Golias poderia ter escapado da morte se ele olhasse para Davi. Espera um pouquinho, um baixinho desse tamanho, vindo para cima de mim como um cão, um estilingue, 5 pedrinhas na mão. Esse cara é louco. Mas espera um pouquinho, se ele está vindo assim, ele deve ter alguma carta na manga. Eu vou devagar. Não, ele foi todo metido. Quem é você? Que para Deus não precisa tamanho, não precisa força, só precisa de gente que crê, que olhe a situação e fala assim: eu vou vencer. E Deus nos chamou para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina também, em Salmo 119, 37, o salmista pediu para Deus assim: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Ou seja, Deus traçou um caminho para a gente. É verdade? Leia o Salmo 139, você vai entender. O Salmo 139 mostra isso. Agora, por causa dessa visão, né, embaçada, por causa desse mal que o mundo causa na gente, essa cobiça, a gente não consegue enxergar essas coisas, ou coisas boas. Porque se a gente olhar para Deus, Deus tem um caminho traçado para a gente. Deus tem o melhor para a gente. A Bíblia diz isso: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. O problema é entender isso, é ver isso. Mateus 5, 28, Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Versículo 29, se o olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então toma cuidado com os teus olhos. 123, 2 diz assim:
Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. E eu tenho certeza absoluta que nesta madrugada as misericórdias do Senhor se renovaram para com a minha vida e para com a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Tem mais um minutinho, hein? Amém? Se todo mundo der um minuto, vai ter uma meia hora pelo menos, né? Mas pense nisso. Como é que estão os teus olhos hoje? São bons? Você consegue enxergar em toda essa luta que você está passando, toda essa dificuldade, Deus? A presença dEle? Hoje a gente aqui teve um momento de sentir a presença de Deus. Glória a Deus que nos cultos que nós temos, no momento de louvor, muita gente é alcançada, muita gente é abençoada, muita gente tem esse desejo assim de se entregar, de adorar a Deus. Mas não é só nesse momento, é lá fora, principalmente lá fora, quando a gente está enxergando as lutas, as dificuldades, tudo contra você. Ainda assim você senta com paz no coração e fala assim: Deus está comigo, a misericórdia dele se renovou essa manhã, essa é a razão de eu não ser consumido. Ou então faz como Davi, que tinha uma visão tão aguçada, que ele enxergava as situações, mas ele via Deus lá, Deus sempre estava lá. Hoje Deus não está aqui numa coluna de fogo, numa nuvem, Ele está presente aqui na minha e na tua vida. É só você parar, refletir, orar, Ele vai se manifestar no teu coração, na tua vida. Mas é só aqui na igreja? Não, principalmente fora. Quando alguém te confrontar, quando alguém quiser brigar com você, quando alguém fala mal de você, quando alguém persegue você, quando o diabo, o inimigo tenta tirar as coisas que você tem, você fica em paz. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Eles lutam, eles vêm inclusive por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão embora. Quando Deus bate o pé e dá ordem, nenhuma praga, nada vem contra a tua vida, e se vier, Deus vai dar o livramento, Deus vai abençoar, Deus vai tratar, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai fazer milagres. O nosso Deus é especialista em milagres, é o nosso Deus. Então dessa manhã, abra o teu coração, se for o caso, feche esses olhos humanos e abra os olhos espirituais, e veja Deus aí, ou sinta Deus aí do teu lado, soprando no teu ouvido, manifestando o abraço dele no teu coração, na tua vida, dizendo o seguinte: olha, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Não tenha olhos para as dificuldades, eu estou aqui para tratar a tua vida. Eu quero curar os teus olhos, eu quero curar os teus ouvidos, eu quero curar a tua mente, o teu coração. Eu quero trazer algo novo para você. Em nome de Jesus, nesta manhã, abra o teu coração. Aproveite, nós já vamos encerrar, mas abra o teu coração, aproveite. Você que está aqui, você que está em casa, aproveite também. Deus está aí com você, Ele se manifesta aí na tua casa. Abre o teu coração, fecha os teus olhos por um instante e sinta essa doce presença aí do teu lado, te abraçando, te acompanhando, te fortalecendo. Esse é o teu momento, aproveite, Deus está aqui. Deixa Ele tratar, curar a tua vida espiritual, e de quebra Ele vai curar a tua vida, o teu coração, tua mente, teu corpo. Ele está aqui, Ele pode fazer qualquer coisa.